E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao Resolve, seu canal de matemática. Agora nós iremos dar continuidade ao assunto noções de conjuntos. Essa é a aula número 4. Nós iremos estudar hoje igualdade de conjuntos, união de conjuntos e interseção de conjuntos. Iremos fazer alguns exemplos também. Então vamos para a nossa aula. Igualdade de conjuntos. Exemplos. Aqui eu tenho dois conjuntos A e B, e você observa que no conjunto A eu tenho 1, 2 e 3, e no conjunto B eu tenho 3, 1 e 2. Observe que a ordem dos elementos estão invertidas, mas isso não tira a igualdade de conjuntos, ou seja, A e B são conjuntos iguais. Veja o conjunto C. X tal que x é um número divisível por 2. E observe o conjunto D. 2, 4, 6, 8, 3 pontinho. Observe que o conjunto C é um número divisível por 2. Quem é o número divisível por 2? São os números pares? Pois é, no conjunto D, o 2, 4, 6 e 8 também são números pares. Logo, eu posso dizer que D é igual a C. Então, pessoal, a igualdade de conjunto é bem simples. Basta você observar os elementos dentro de cada conjunto que você vai identificar facilmente. Agora, nós iremos estudar interseção de conjuntos. Observe os exemplos. Aqui eu tenho o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Observe a letra A. Eu tenho A interseção com B. O que é a interseção? A interseção são aqueles elementos que são repetidos dentro de cada conjunto. Observe aqui no conjunto A, nós temos a letra E. No conjunto B, ela se repete também. Temos também a letra F no conjunto A, que também se repete na letra B. Logo, a interseção de A com B é o E e o F. Vamos fazer agora pelo diagrama de Venn. Então, você observa que os círculos eles se interceptam. Então, eu tenho a letra F no espaço comum entre os dois conjuntos. E o restante dos elementos não estão repetidos. Logo, esse espaço rachurado é a interseção. Letra B. B, interseção com C. Observe que no conjunto B eu não tenho elemento comum à letra C. Elementos que se repetem. Então, eu vou representar interseção de B com C, conjunto vazio. Ou pode colocar chave sem nada. Observe no diagrama. No diagrama, nós observamos que não há ponto comum. B e C não se interceptam. Então, B e C são chamados de disjuntos. Se eu apresentar um conjunto D com L e M, o que você vai observar aí? Que o conjunto D ele está contido dentro do C. Então, a interseção de C com D vai dar o próprio conjunto D. Podemos dizer também que D é subconjunto de C. Nós já estudamos esse assunto na última aula. Então, aqui nós temos o conceito da interseção de conjuntos. A interseção com B é igual x tal que x pertence a A e, observe se E, x pertence a B. Nas atividades que nós iremos fazer, você vai observar que no problema esse conectivo E ele vai aparecer. Então você tem que ficar atento porque ele vai dar a ideia de interseção. E aí é importante você saber porque na hora de interpretar o problema, você consegue identificar facilmente a interseção se você observar o conectivo E. Continuando o nosso assunto, agora nós vamos estudar união ou reunião de conjunto. Exemplo, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Se eu for fazer a união de A com B, o que você vai fazer? Você vai juntar todos os elementos. Agora, um detalhe importante. Os elementos repetidos, você só coloca uma vez, tá certo? E junta, pronto, está feita a união. E através do diagrama, você vai observar que há uma interseção, só que você observa que o elemento C e D, eles estão o quê? Colocados apenas de uma vez. Então, o que seria a união?
todos os elementos juntos. Observe o conceito de união. A união com B é igual x pertence a A ou x pertence a B. Então você tem que observar bem o ou, conectivo ou. Quando nós estivermos fazendo as atividades, você vai observar no problema que vai aparecer ou. Então, ou é a união. Tenha cuidado em relação à questão do português, porque o ou no português dá a ideia de uma coisa ou outra. Por exemplo, se você tem uma caneta azul na mão direita e uma caneta preta na mão esquerda, e você perguntar para alguém qual caneta que você quer, você só pode escolher uma ou outra. Qual é a ideia da pessoa aí? Ela vai ter que escolher uma caneta apenas. Já na matemática, o ou dá a ideia de união, de juntar tudo, tá certo? Então fique atento com a questão do ou dentro da matemática. Continuando, número de elementos da união de conjuntos. Aqui é muito importante essa questão de número de elementos, porque nós temos uma formulazinha que ajuda bastante na hora de resolver problemas. Observe o exemplo. Eu tenho o conjunto A e eu tenho o conjunto B. Então observe, se eu fizer a união de A com B, eu vou ter quantos elementos? Vai dar 6 elementos. Agora, eu posso deduzir a fórmula a partir desses dois conjuntos. Então observe aqui. Eu vou fazer número de A união com B. Esse N na frente do parêntese significa número. Então, número de A união com B é igual ao número de A mais o número de B, menos o número da interseção. Então, aqui nós podemos deduzir a fórmula. Olha que interessante. Então, se eu pegar aqui, número de A união com B é igual. Quantos elementos tem o conjunto A? Então, se você observar, você tem 4 elementos, que é o A, o B, o C e o D. Número de B. Quantos elementos tem no conjunto B? Também tem 4. E a interseção? Qual é o número da interseção? Então, se você observar, eu tenho o C e o D que estão repetidos. 2 elementos que estão repetidos. Coloco aqui. Fazendo o cálculo, olha que maravilha. 4 mais 4 menos 2 vai dar 6 elementos. Essa fórmula é importante porque quando você for resolver problemas, você vai poder aplicar ela. Claro que você pode resolver os problemas também por meio do diagrama de Venn. Nós fizemos essa dedução com apenas 2 conjuntos. Mas se aparecesse 3, por exemplo, nós temos uma fórmula também que podemos calcular o número de elementos da união de 3 conjuntos. É essa fórmula aqui de baixo. Ela é um pouco mais extensa, mas também ela é muito útil. Agora, um detalhe que a gente, às vezes, na hora de resolver problemas, a gente não lembra da fórmula. Podemos também resolver um problema com 3 conjuntos, por exemplo, utilizando o diagrama de Venn. Nas atividades, nós iremos aplicar essas 2 formulazinhas e também aplicar o diagrama de Venn. Nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Nós iremos fazer atividades aplicando todas essas fórmulas. Então é importante que você veja a teoria e que também você faça os exercícios. Não esqueça de curtir nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Tchau!